A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba, na 14ª Conferência Estadual Espírita. Prezados amigos, estimados irmãos, caríssimos companheiros que compõem a mesa, nossa irmã Maria, através da qual cumprimentamos todos os nossos companheiros. É uma alegria estar aqui com vocês, porque os convites para que pudéssemos estar aqui, eles foram bastante multiplicados ao longo do tempo. E nós estamos procurando atender exatamente aos convites que nos fazem, porque entendemos que são convites e oportunidades de aprendizado, de fortalecimento dos laços de afetividade, e isso para nós representa principalmente alimento espiritual para a continuidade das nossas lutas redentoras, igualmente aos companheiros que aqui se encontram no enfrentamento das suas lutas pessoais e coletivas. O ano de 1862 foi um ano muito importante no movimento espírita, porque se hoje nós estamos aqui desenvolvendo essa atividade, e se hoje nós anunciamos, conforme o nosso mestre de cerimônia o fez, que amanhã estará partindo daqui um ônibus com companheiros de Arapongas, de Apucarana e de Jandaia do Sul, alguma razão deve ter para isso. E a razão está naquilo que hoje pretendemos trazer como reflexão. Em especial, estaremos tentando refletir em torno de um livro que é um grande relato da experiência vivenciada pelo codificador. Livro esse que, lastimavelmente, só nos chegou em língua portuguesa lá pelos finais, dos anos 60, e atualmente já contamos com 2 traduções em português. O livro chama-se Viagem Espírita em 1862 e esse livro está completando 150 anos. Pouca gente tem se dedicado ao seu estudo e à sua leitura, mas é muito mais do que um relato de viagem. É principalmente um conjunto de registros feitos por Allan Kardec, atualíssimos. É como se nós tivéssemos aberto, ou podendo abrir isso e ler agora e dizer, meu Deus, está tão atual. Então, se nós estamos aqui numa conferência, viajando, nós e todo o grupo que estará a partir de amanhã em Curitiba, se vocês estarão viajando, então quem começou tudo isso, como é que foi que começou, qual é o sentido dessa experiência? E é exatamente o tema que pretendemos trazer nesta noite para a reflexão. Mas começaríamos por dizer que 1862 é, na verdade, a 3ª viagem de Allan Kardec. Ele faria, posteriormente, mais 3, mas antes de 62, ele fará a viagem de 1860, diretamente a Lyon. Novamente, ele retornará em 61, Lyon e Bordeaux. E em 62, ele fará uma viagem enorme, cujos dados nós teremos a oportunidade de trazer para os senhores. O primeiro nome que deve ser levantado nessa questão é do senhor chamado Guillaume. E esse senhor espírita participava de um centro espírita em Lyon. Mantém uma série de correspondências com Allan Kardec, o convidando para que ele pudesse retornar à sua cidade natal, Lyon, a fim de ali ter o contato já com a casa espírita, fundada, observemos bem, 1860. Nós só temos então publicados o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, enquanto obras constantes da chamada codificação kardeciana. É tudo acertado e no outono de 1860, o nosso Allan Kardec deixa para trás a bruma do outono de Paris e segue viagem para Lyon. Fica até certo ponto emocionado, porque o espírito Erasto pergunta de forma curiosa para ele: por que te espantas em ter sido convidado para visitar Lyon? Não te esqueças, Lyon é a cidade dos mártires do passado.
E aí, o nosso Allan Kardec se dirige a Lyon e, chegando lá, ocorre o que primeiro denominaríamos o encontro de dirigentes espíritas, porque a essa altura Kardec já tinha fundado, em 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira instituição espírita, e dela ele era presidente. Ocorre assim, através da intercessão do Sr. Guillaume, o encontro entre Allan Kardec, o codificador, presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e o Sr. Diju. O Sr. Diju era um operário que dirigia, coordenava as atividades daquela instituição, que possuía algumas poucas centenas de participantes. Ora, ocorre naquele momento o que nós poderíamos dizer a primeira grande atividade de unificação do movimento espírita e o primeiro encontro de dirigentes espíritas. O espírito Erasto, mais uma vez, mostrando como esses fatos são significativos, afirmaria, e Kardec publicaria a seguir na Revista Espírita, que aquele momento era um momento doce, era um momento de enternecimento para o plano espiritual, porque ali se encontravam como irmãos o rico e o pobre. Allan Kardec, nesse momento, tinha uma boa condição financeira, enquanto que o dirigente da instituição era um operário, ou seja, alguém de uma classe mais popular. E aí dizia o espírito Erasto, este é o grande sentido do espiritismo, e nós entendemos. É o sentido de romper com as barreiras, de romper com as separações, com as classificações, é, enfim, a grande mensagem de fraternidade. Kardec se sente tão emocionado porque será ali, pela primeira vez, no Centro Espírita de Brotteaux, em Lyon, que ocorrerá esse veículo de divulgação do espiritismo, a palavra falada, porque até então todo o trabalho de divulgação era realizado, era feito mediante a leitura, mediante o material impresso e as reuniões, vamos dizer assim, mediúnicas e reuniões fechadas de estudo. É pela primeira vez que é então realizada, no sentido de unificação, de divulgação, de difusão, uma reunião em que pela palavra falada no codificador estaria então dissertando. Por sinal, ele dissertaria sobre os tipos de espíritas, vamos dizer assim, o seu primeiro grande discurso lá na Sociedade Espírita em Lyon. Mas nós podemos dizer ainda que há um detalhe historicamente importante, que é a presença da esposa do senhor Diju, a senhora Diju, que ninguém sabe o seu prenome. Mas o que vai ocorrer é que, na oportunidade, em setembro de 1860, com a presença de Allan Kardec, os companheiros decidiram fazer uma homenagem ao próprio codificador e também uma homenagem à senhora Diju. É pela primeira vez que aparece, em termos de atuação mais direta em casa espírita, uma figura feminina, porque, afinal de contas, a nossa Amélie Boudet, a esposa de Allan Kardec, era a sua secretária, a sua companheira, no desenvolvimento da atividade em Paris, no suporte, no apoio moral, no apoio intelectual ao trabalho do marido. Mas é a senhora Diju que é identificada historicamente como a presença feminina destacada numa casa espírita, num centro espírita. E o interessante é que o texto de homenagem à senhora Diju enaltece duas coisas. Em primeiro lugar, a mediunidade límpida, tranquila da senhora, através da qual vinham os ensinamentos, as comunicações de alto teor espiritual e intelectual. Mas não só isso, a senhora Diju é reconhecidamente alguém devotada ao bem, à caridade, à prática da beneficência no atendimento aos chamados necessitados. Então, observemos que a colocação de Eraso foi muito importante quando ele diz: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo a fraternidade, e onde a presença agora da mulher estaria estabelecida também como participante, como elemento ativo e atuante em todo o processo que o movimento espírita vem a desenvolver desde 1858, com a instituição da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mas, quando nós observamos, aí sim, 1861,
ele volta. Ele ficou tão feliz com a viagem que havia realizado em 1860, que um ano depois, mais uma vez, ele vai a Lyon, mais um discurso, mais orientações, mais constatações. No entanto, nós estaremos nos vinculando de modo mais específico nesta noite à viagem espírita em 1862, em virtude do aniversário dos 150 anos dessa obra. Observemos que, mais uma vez, Kardec sai no outono, embora vá enfrentar a chuva, vai enfrentar o frio e a neve. Lá no Nordeste a gente estaria numa situação muito difícil. A gente não tem nenhum dos três, nem chuva, né, nem frio e muito menos neve. Então, deve ser para o lado de cá. Kardec, se viesse para o Brasil, andaria pelo lado, né, de cá, provavelmente. Mas vamos ver. Ele fará uma viagem que terá uma duração de 7 semanas, com uma distância percorrida de 1.158 quilômetros. Isso dá o quê, Paulo Fernando? Faça a conta aí, para ver de onde é que a gente sai do Paraná e sobe. Né? 1.158 quilômetros. Ele participa de mais de 50 reuniões. Ele terá a oportunidade de visitar mais ou menos 20 cidades. Nós temos todas elas, não teremos a oportunidade, né, de expor para os nossos irmãos. Eu até tinha trazido um mapinha tão bonitinho, que eu tenho um mapinha que mostra que Allan Kardec não andou só de trem, não. Andou mesmo também de carruagem. Ou seja, também ficou com dor no espinhaço, viu? Também ficou com algumas dificuldades, provavelmente nos joelhos, né, na coluna, enfrentando essa dificuldade toda de distância e enfrentando, como já dissemos, o frio, enfrentando, né, a dificuldade mesmo do meio de transporte, enfrentando a chuva e enfrentando a neve. Não foi essa facilidade da gente hoje, né? Pega o avião, né? Ou então pega o jatinho, pega um motorista agradável, né? E vamos para a tarefa. A coisa naquela época não era tão fácil quanto a gente possa imaginar. Não dá para que os senhores vejam. Mas, quando nós vislumbramos aqui o mapa da França, nós encontramos ele saindo de Paris e aí todo o circuito de cidades que nós vamos localizando, né, envolvendo não apenas a região norte, mas alguma coisa do leste, menos do sul e mais ainda do oeste. Mas são mais de 20 cidades visitadas pelo nosso codificador. Vamos observar o que foi que ele mesmo disse a respeito do assunto. Ele faz uma ressalva. Foi tão importante essa viagem, a mais extensa, a que mais demorou, onde ele teve a oportunidade de visitar e ter contato com milhares de irmãos. Ele vai dizer que não caberiam nas páginas da Revista Espírita as suas impressões. Então ele preferiu fazer em separado a obra que ficou com o nome Viagem Espírita em 1862 e, como já dissemos, tardiamente chegou, somente na segunda metade do século XX é que chega para nós a primeira tradução, esta tradução pelo confrade Wallace Leal Rodrigues, publicado pela casa O Clarim, editora O Clarim de Matão, São Paulo. Muito bem, então ele vai dizer quais foram os objetivos dessa grande viagem. Ele vai dizer que, em primeiro lugar, seria oferecer orientações doutrinárias e de formação de casas espíritas onde houvesse a necessidade. Mas o que nós mais situamos de bonito, de profundo, né, em relação aos objetivos que Allan Kardec define para essa viagem, é que ele mesmo diz, além de orientar, ele queria aprender. Ele queria instruir-se. Ele não se porta como aquele que chega se colocando como o rei da cocada preta, como a gente diz lá no Rio Grande do Norte, né? Ele chega como alguém que quer escutar, quer perceber, quer aprender com a própria experiência. E também observemos a atitude arguta do codificador. E isso em 62, o Livro dos Espíritos, lançado em 1857. São apenas 5 anos de existência da doutrina espírita. Então ele deseja, conforme as suas próprias palavras, avaliar com os próprios olhos como é que a doutrina espírita ela estava sendo compreendida. Ele queria estudar, por exemplo, as causas locais que eram favoráveis
ou desfavoráveis à instituição, à criação de casas espíritas. Ele queria sondar as opiniões de pessoas sobre a doutrina espírita e queria também apreciar os chamados efeitos da oposição e da crítica e conhecer o julgamento que se faz de certas obras. Além disso, e acreditamos que um objetivo fundamental de todas essas atividades, como esta que está ocorrendo, como a que ocorrerá amanhã, aquela culminância lá em Curitiba, será exatamente a confraternização entre irmãos de ideal. E aí Kardec diz, dizer-lhes, a partir do aperto de mão e do abraço, de toda gratidão e de toda admiração pelo trabalho dos chamados pioneiros do movimento espírita, que deram não apenas a sua atividade, não apenas o seu esforço, o seu suor, mas muitas e muitas vezes o sacrifício. Porque, conforme hoje, muitos que assumiram a condição de espíritas enfrentaram perseguições, enfrentaram humilhações, calúnias, dificuldades, enfim, para tocar a própria vida, tendo que ter o chamado testemunho da fé no desenvolvimento das atividades nasciturnas do movimento espírita. Então, seriam esses os 3 objetivos, ou 4, se destacarmos apenas o aprender, que o nosso codificador ele vai apresentar na realização, dessa grande jornada, nessa grande viagem. E aí ele vai apresentar, antes dos detalhamentos das impressões, a sua avaliação e dirá que a viagem foi satisfatória, a viagem foi bastante instrutiva por todas aquelas observações que ele conseguiu colher, mas que ele tinha certeza, é claro, todos nós temos certeza disso hoje, por mais de 150 anos de codificação espírita. Há muito o que fazer. Não apenas em Apucarana, não apenas no Paraná, no nosso Rio Grande do Norte, no nosso Nordeste, no nosso Brasil e lá fora. Há muito o que fazer, mas observemos a visão já de futuro do codificador, dizia ele. Os estímulos, aliás, as dificuldades devem ser vistas como estímulos e não como obstáculos, não como entraves e não como maneiras que a gente vai encontrar de justificar, inclusive, a nossa deserção, o nosso abandono. Então vamos partir agora para as chamadas impressões que o codificador, porque o livro, além do prefácio muito bonito do Wallace Leal Rodrigues, possui também as chamadas impressões gerais do codificador, que é o centro da nossa exposição nesta noite, e mais os 3 discursos que ele vai proferir. Então, convidamos os nossos amigos, aqueles que se interessarem, em fazer a leitura de modo mais a miúdo e mais detalhado dos discursos que são belíssimos. Mas vamos para as chamadas impressões gerais do codificador. Então, a primeira coisa que ele vai identificar é exatamente o imenso progresso na adesão ao espiritismo, principalmente em Lyon e em Bordeaux. Quando ele foi, dizia, em 60, tinha algumas centenas de adeptos. Quando ele vai em 61, ele diz, são entre 5 e 6 mil. Olha a coisa, mais do que duplicou. E quando ele chega em 62, afirma, são entre 25 e 30 mil. Observamos como houve de fato a expansão. E ele mesmo diria, o espiritismo penetra em localidades onde era desconhecido, em parte, pela ação dos opositores do espiritismo. Mas, em outro lado, ele destaca o espírito francês da pesquisa. Em algumas regiões, quanto mais se falava mal do espiritismo, mais as pessoas queriam conhecer o que era o espiritismo. Então, em localidades onde o sentido da busca, da pesquisa, isso se mostrava de modo mais presente, então o espiritismo também ali chegava. E ele dizia, é interessante observar que a natureza das chamadas ocupações das pessoas que habitam a cidade podem dificultar. Ele percebia claramente que o espiritismo, sendo uma linguagem universal, tendo uma mensagem universal, mas teria também, de alguma forma, as suas conformações, não no sentido das suas bases, mas no sentido, por exemplo,
de algumas de suas práticas e modos de agir de acordo exatamente com as chamadas características locais. Por exemplo, só a título de ilustração daquilo que estamos afirmando, em Portugal, o trabalho de assistência e promoção social espírita basicamente inexiste. Por quê? Pelas dificuldades, principalmente legais, de se instituir qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, lares, como nós temos aos montes aqui no Brasil, de amparo à infância e de amparo ao idoso, lá é muito mais difícil. A legislação é muito dura. As exigências são até quase insuportáveis para que o movimento espírita mantenha esse tipo de atividade. Então, Kardec já via exatamente como haveria uma espécie de, entre aspas, adaptação ou adequação ao espiritismo, do espiritismo às condições locais. Ressaltando-se mais uma vez, não em relação às suas bases, à sua unidade, mas em relação às suas possibilidades de aplicação. Uma coisa que o nosso codificador percebe é que, como o espiritismo é doutrina de estudo, obviamente que as pessoas que imediatamente foram buscar o conteúdo espírita foram pessoas que eram mais estudiosas. Então eram pessoas, geralmente magistrados, professores, profissionais liberais, e essas pessoas começaram a ter uma preocupação em divulgar para as chamadas camadas populares a doutrina espírita, o que representava já um compromisso com aquilo que Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles nos tem dito, um compromisso com a elevação da chamada qualidade cultural, condição cultural da própria massa, das próprias populações. No entanto, diz Kardec, a nobreza se apresenta quase sempre como simpatizante. Naquela época de Kardec, temos, então, ainda sob o reinado de Napoleão III, a classe social da nobreza. E, obviamente, aqueles costumavam ser simpatizantes. Provavelmente morreram simpatizantes, né? Desencarnaram simpatizantes. Não confirmaram a sua adesão ao espiritismo pela própria posição social. No entanto, Kardec diz, isso não é importante. O importante é a qualidade daquele que se torna espírita. E aí ele vai destacar, mais importante na condição daquele que é espírita e que se torna espírita é a seriedade com que vê o espiritismo. É um ponto sempre recorrente do codificador. Sempre a visão do espiritismo enquanto uma doutrina séria e, consequentemente, uma doutrina que deve ser levada de modo sério, o que não implica que a gente seja sisudo, triste, não é isso não, mas é a condição de que jamais a doutrina espírita se passe para ser um circo, como nós muitas vezes encontramos. Lastimavelmente, aqui no Paraná não tem não, mas em algumas localidades que nós passamos por aí, de repente aparece alguém que diz que tem como tarefa no espiritismo divertir o povo. Então fica estranho, né, divertir o povo, fazer a chamada, a palestra cômica, porque tem esse objetivo. Kardec não recomendaria de forma alguma essa postura. Não significa que nós não sejamos bem-humorados, alegres, felizes, mas sempre com a seriedade doutrinária. E ele afirmava que em nenhum lugar ele viu a chamada diversão espírita, nem em relação à teoria e muito menos em relação à sua prática. E aí, ele afirma em relação à sua realidade naquela época, em sua generalidade, os grupos espíritas possuíam uma boa direção, ou seja, bons dirigentes. E ele ressalta duas características essenciais do templo espírita, da casa espírita: ordem e recolhimento, que caracterizariam exatamente a seriedade. Não estamos falando em circunspecção, em sisudez. Estamos falando, sim, em ordem e em recolhimento, em especial na prática mediúnica. Por isso, quando hoje nós vemos os nossos amigos e irmãos, muitas vezes adentrarem a casa espírita no momento das chamadas reuniões de educação da mediunidade, correndo, vindo desembastado, como a gente diz no Nordeste, pegando aquele trânsito louco, achando que muitas vezes a chamada harmonização com o plano espiritual é que nem ligar o notebook na tomada. Não é. Então a coisa exige de fato ordem, recolhimento, silêncio interior, seriedade, tranquilidade. Então é muito bom rever
esses conceitos, porque aí nós vamos também reavaliando ou vendo a nossa maneira, né, de agir no movimento espírita. Sempre costumo afirmar que se Allan Kardec estivesse na condição de dirigente de nossas casas espíritas, provavelmente ele seria expurgado. Porque quando ele começasse com as exigências, alguém ia dizer, está muito radical, está muito rigoroso. Então, provavelmente, ele seria afastado ou rotulado, pelo menos, como extremamente rigoroso, obsidiado e assim por diante, né? Mas vamos lá. Ele afirma que chegou a realizar a reunião pública com mais de 600 delegados das diversas cidades, sem nenhum tipo de problema. Porque também o próprio espírito francês, europeu, né? Quando é meio brasileiro, a coisa fica meio complicadinha, né? Mas a gente entende que ele se admirou da própria condição de ter tanta gente, mas tudo se processando. Mas ele hoje também veria coisas muito bonitas entre nós, como, por exemplo, a nossa própria conferência espírita, né, estadual do Paraná, com mais ou menos 8 a 10 mil participantes lá no Expo Trade, e me parece que a coisa tem sido feita, pelos anos que eu estou presente, né, com ordem. Então, Kardec ficaria feliz. Muito bem. Ele chama a atenção para um detalhe. As autoridades não criaram problemas. E aí, quem lê vai dizer, por que ele disse isso? É porque, na época, em função do problema político, do drama político, das situações que muitas vezes podiam gerar as revoluções tão conhecidas naquela região, então havia uma espécie de proibição, inclusive, para a instalação de grupos. Tanto é que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ela recebeu até a proteção espiritual de um cidadão específico lá, um militar, para que ela tivesse a autorização de funcionamento. Então era estranho até que em 1862, isso ainda tinha alguns resquícios desta política, dessas crises, ele pudesse reunir 600 pessoas sem que as autoridades questionassem se ali não teria algum problema, algum tipo, né, quem sabe, né, de conchavo, né, de revolução em potencial. Interessa-nos observar, e principalmente para nós hoje, a colocação de Kardec de que aumentava cada vez mais os chamados médios de efeitos morais, ou seja, médios preocupados, médios com recolhimento, com educação mediúnica, e que houvesse então a diminuição de médios de efeitos físicos. E a gente observa que hoje, ainda hoje, a imaturidade do homem em seus diversos quadrantes ainda faz com que as casas espíritas se encham quando ali aparece um médium, em especial se for médium de cura. Minha Nossa Senhora, é um desespero, é fila atrás de fila, né? Chega a dar volta nos quarteirões, mas diz assim, é estudo, aí diminui. Não, vai começar uma turma nova de estudo sistematizado, quase não aparece ninguém, ou então aparece no início, daqui a pouco desaparece. Então, Kardec já naquela época mostrava, olha, isso há 150 anos atrás, a importância de quê? Da mediunidade, de consolação, de esclarecimento e a não valorização dos chamados fenômenos de efeitos físicos. E nos diz mais ainda, as chamadas deserções, ou seja, as pessoas que abandonavam já naquela época, as fileiras espíritas, elas haviam assim procedido porque não tinham atingido aquilo que buscavam, ou seja, o fenômeno, ou muitas vezes uma cura, ou uma revelação. Isso me faz lembrar uma situação que vivenciei na Federação Espírita, enquanto estava na presidência. Uma senhora chegou e nós tínhamos na chamada quarta-feira aquilo que antigamente se chamava receituário, embora não receite nada. É muito mais uma comunicação, uma mensagem pela psicografia, orientação para o passe e algumas palavras de estímulo, de incentivo e assim por diante. Então, chegou uma senhora e apresentou lá o nome dela, assistiu à reunião e quando saiu, tinha lá uma mensagem rápida, exortando a oração, a vigilância e recomendando passes. Então, ela chegou para o pessoal da recepção e disse que não tinha entendido. Então, o pessoal foi, conversou, orientou. Ela disse assim, não, mas não era isso que eu queria. E aí começou a criar aquele clima estranho. Chamou-se alguém, né, lá que tinha mais experiência, a pessoa fez de novo a explicação, ela disse, não, mas não era isso que eu queria. E aí foi para o terceiro, só sei que pela quarta ou quinta pessoa
apareceu essa figura aqui. E eu fui conversar com uma senhora. E quando eu percebi que eu já era a quarta ou quinta pessoa, eu disse: o que é que a senhora queria? Ela disse assim: é que me disseram que lá em casa tem uns encostos. Eu disse: como assim? Não, me disseram que lá em casa tem uns espíritos perturbando. Muito bem, o que é que a senhora queria? Eu queria saber quem são, quantos são e como é que eu faço para esses sem vergonha irem embora. Então ela queria, de fato, né, um serviço muito avançado, que não dava realmente para a nossa condição. Por mais que explicássemos, ela olhou no final: isso não faz nada, eu vou me embora. E foi. E aí o pessoal ficou aperreado e eu lembrei aos meus companheiros, meus amigos, né, lá da federação, exatamente isso que Kardec já colocava em Viagem Espírita, em 1862. A pessoa, ela não necessariamente ela fica, porque o que move a pessoa aí, a casa espírita, não é, né, de modo geral, o desejo de estudar e de ficar. Por sinal, hoje, fica para o movimento espírita a interrogação: onde estão os milhões de frequentadores, poucos, mas os milhões de frequentadores das casas espíritas, né? Porque eles vêm, frequentam, recebem e depois, tchau, foi uma satisfação imensa. Ninguém primeiro é obrigado a ficar no movimento espírita, não existe isso. A casa espírita, ela está aberta para a divulgação, para a prática, né, para o estudo da doutrina espírita. Ninguém é obrigado a ficar. Então nós temos hoje um grande número de frequentadores, um grande número de assistidos, principalmente depois dos filmes. Chegou um cidadão numa casa espírita, né, não foi lá no Rio Grande do Norte, foi em outro local. Eu ia fazer uma palestra e alguém me pediu para tocar no assunto. Eu acho interessante tocar aqui também. Um senhor muito respeitável, ele chegou um belo dia de reunião na casa espírita e disse assim: eu vim aqui para saber se hoje é o dia das cartas. E aí, obviamente, que a pessoa que recebeu pensou que o pobre homem estava querendo uma quiromancia, ou seja, que alguém fizesse a leitura de mãos. Mas ele parecia aquela pessoa tão tranquila, tão serena, que a pessoa foi conversando com ele, e ele terminou dizendo: eu fui assistir o filme As Mães de Chico Xavier. Então eu quero saber se na casa espírita tem um dia que é para receber as cartas, porque eu queria receber a carta do meu filho que morreu. Então hoje nós temos uma espécie de pool, de upgrade, né, de pessoas que demandam a casa espírita em função da ampla divulgação que o espiritismo vem tendo. E a gente tem que se preparar para isso, para receber, para orientar, para acolher a pessoa, para esclarecer. Mas não temos, de forma alguma, o objetivo de trancafiar a pessoa na casa espírita para que ela se torne espírita. O que nós desejamos é que a pessoa se sinta bem e possa levar para onde quer que ela vá aquela sensação de que ela foi acolhida, esclarecida, consolada e tratada fraternalmente nas nossas casas espíritas. Muito bem. Kardec, então, tinha essa clareza em relação às deserções. E aí, ele nos vem com as orientações e com as impressões que servem para nós de motivos de reflexão. Onde, nas casas espíritas que ele frequentou, que ele viu, que ele teve a oportunidade de passar nas mais de 20 cidades que visitou, onde havia harmonia entre os irmãos, havia também uma manifestação espiritual mais elevada e mais instrutiva. Onde estavam presentes os personalismos, os chamados interesses pessoais, as disputas, a própria espiritualidade, como que se afastava sob o ponto de vista da própria orientação, por não encontrar o campo propício para que as instruções mais legítimas pudessem, então, ali aparecer. Isso nos mostra que muito mais do que o templo de pedras, muito mais do que o ponto de encontro de pessoas que vão atrás da doutrina espírita, há uma dimensão espiritual da casa espírita. Há uma dimensão espiritual também estudada pela minha querida Sueli Caldas Schubert, né? Mostrando a responsabilidade que nós temos quando nos dirigimos à casa espírita, quando lá estamos no desenvolvimento das nossas atividades. Por isso a noção de ordem e de recolhimento. Encaminhei certa feita uma amiga minha, em função da sua residência, para que procurasse uma casa espírita, lá próxima, onde ela morava. Quando a encontrei de novo, perguntei assim: gostou? Foi lá?
E ela me disse, gostei, mas nunca vi um lugar tão barulhento. Na hora do passe é uma baderna. A criançada corre, um grita, outro fala, e aquele zuzuzu. Nossa, mãe do céu. Chamei o presidente. Disse, olha, eu tenho um depoimento para você pensar, meditar e refletir com os seus trabalhadores. Porque a criatura, ela chega à casa espírita procurando algo. E se ela não encontra aquele ambiente que dá para ela aquela sensação de agradabilidade, ela fica logo tensa, ela já vai tensa. Tem gente que morre de medo de entrar na casa espírita, não aqui no Paraná, lá no Rio Grande do Norte, tem gente que já tem medo, porque pensa que vai encontrar uma coisa estranha. Entra assim, lá então, na federação que tem 2 lances de escada, tem gente que já entra assim, olhando por lado. Eu já sei o que é que a pessoa muitas vezes está procurando, porque depois elas mesmas dizem, pois é tão diferente, imagina, né? É apenas um auditório, 270 cadeiras, uma tribuna e só. Alguns ventiladores, umas janelas, pronto, não tem nada. Mas é que a pessoa vai, a partir do imaginário, que muitas vezes essa pessoa, ela incorporou, a partir de discursos que ela ouviu falar, ela muitas vezes chega à casa espírita receosa do que vai encontrar. Então, mostra, mais uma vez, a observação de Allan Kardec, que a casa espírita não pode ser o que nós lá chamaríamos o mercado do alecrim. Não pode. Ou seja, um lugar de balbúrdia. Não, tudo pode ser feito com alegria, mas também com o recatamento, o recolhimento que a atividade, em especial a atividade do atendimento à pessoa, o passe, já pensou, o passe, aquela algazarra, aquele barulho, não há condição. Então Kardec já havia percebido exatamente essa necessidade. Uma outra observação para os evangelizadores aqui presentes, muito importante, é no que diz respeito à educação das crianças. Kardec dedicará, inclusive, na Revista Espírita, uma página, outra página, especificamente em relação à educação espírita da infância. E ele vai dizer, a criança educada desde cedo, segundo os princípios da doutrina espírita, é uma criança feliz, é uma criança normal, como todas as outras, mas é uma criança que desde cedo está sendo preparada para entender o plano espiritual, para entender que a condição dela é a condição de fraternidade, o respeito às diferenças sociais e assim por diante. Então ele enaltece a educação espírita, dizendo que ela, quando vivenciada nos lares, possibilita a chamada base da educação moral. Essa base da educação moral é aquela que facultará a formação de homens e mulheres de bem. É um dos nossos temas, da conferência. Portanto, não vamos entrar nesse assunto. Mas ele vai destacar o contato que ele teve com pessoas extraordinárias. E ele dizia, pessoas que mudaram a sua maneira de ser, criaturas que fizeram todo um processo íntimo de renovação, de transformação íntima, criaturas que mudaram o seu modo de ser, criaturas que se dedicaram ao espiritismo a partir do encontro com os princípios da doutrina espírita, operando em si mesmas essa transformação. E ele vai afirmar categoricamente que a finalidade essencial do espiritismo é exatamente o conjunto das consequências morais que o espiritismo tem que trazer a partir da nossa internalização dos princípios doutrinários. Isso, reiteradas vezes, o codificador apresentará. A grande força do espiritismo é a sua filosofia, e aquilo que seria a busca essencial da finalidade do espiritismo é que nos tornemos homens e mulheres de bem, ou seja, a consequência moral. Não podemos esquecer isso. Nós estamos no movimento espírita para estudar espiritismo, praticar espiritismo e para viver espiritismo. Tem um amigo que é muito divertido, ele diz assim, olha, Sandra, eu tenho um problema com o espiritismo, porque essa história de reforma íntima, tem hora que eu não consigo, eu estou fazendo um reboco. Vocês conhecem a expressão daqui? Tem hora que eu faço um reboco. No máximo eu faço, vamos dizer assim, uso um durepox, eu faço uma gambiarra.
Eu digo, tudo bem, mas a gente vai ter que escolher algumas coisas para a gente proceder de fato a essa reforma íntima, que é o grande objetivo da doutrina espírita, a nossa moralização. E aí Kardec vai destacar o chamado progresso da doutrina espírita, dizendo exatamente agora, na área da mediunidade, que esta é a exortação que os espíritos nos trazem. Os espíritos nos têm chamado a atenção para a reforma íntima, para a nossa mudança de paradigma, e para que essa mudança de paradigma possa repercutir em nossa vida com a nossa mudança de atitude. Ele vai destacar, então, 3 coisas importantes. Primeiro, fé viva. É preciso cultivar o sentimento de confiança, a fé humana, mas a fé divina também, a certeza na justiça divina. É preciso cultivar sentimentos puros, ou seja, sentimentos de fraternidade, e é preciso principalmente o que ele denomina na atividade da casa espírita, do movimento espírita e na nossa própria vida, ele chama de desinteresse moral. Isso significa abnegação, isso significa humildade, ausência de pretensões orgulhosas e principalmente de personalismo. Kardec já antevia as grandes dificuldades do nosso movimento espírita, porque vez em quando aparece alguém querendo constituir o seu espiritismo. De vez em quando, nós até temos muito poucos, né, em razão do grande número de criaturas que, graças a Deus, estão nas fileiras do espiritismo. Mas de vez em quando a gente encontra um. Teve um, não vamos nominar por uma questão de ética, que certa feita queria criar um espiritismo, a moda dele, né? E enviou, eu na época era diretora de divulgação doutrinária, e recebi uma correspondência, e na correspondência o irmão, que tentou reiteradas vezes fazer um espiritismo à moda dele, eu digo que é by fulano, by cicrano, ou então made in, né? Made não sei aonde, é o espiritismo à moda da casa, à moda do chefe, e ele então mandou, e eu recebi esta carta, dizia assim: estou como fulano de tal, e dizia que estava criando, vamos dizer assim, se identificando como alguém vinculado a um tipo de espiritismo que ele decidiu criar, e ele convidava todos os espíritas para dormirem muito, dormirem cedo e dormirem muito. Eu quando comecei a ler aquilo, eu disse, que é isso, Jesus amado? Eu conheço um que dorme 24 horas. Quando acaba um evento, ele dorme 24 horas. Eu digo, meu Deus do céu, já pensou se esse menino pega essa mensagem, essa convocação, dessa campanha? E ele dizia o que era essa campanha. Era para que, ao dormirmos, nós, os espíritas, pudéssemos ser desdobrados e atuarmos nos umbrais. E pronto, a gente vai ficar lá, vai aumentar a população, né? Que história é essa? Mas estava lá a loucura do nosso companheiro, logicamente bem intencionado no início, mas perturbou-se o indivíduo. Então, Kardec nos chama a atenção, cuidado com os personalismos. Aqui e acolá aparece um que cria um espiritismo X, outro diz um espiritismo, aí vem com a qualificação, com adjetivo, e a gente tem que ter cuidado, porque nós não temos isso. Isso não existe. Houve uma época que se falava em alto espiritismo e baixo espiritismo em função das confusões entre espiritismo e umbanda, espiritismo e candomblé e assim por diante. Hoje quem mantém essa ideia, quem mantém essa mesma compreensão, está atestando no mínimo a desinformação. Apesar de muitas lideranças religiosas ainda permanecerem fazendo isso. Mas o trabalho, principalmente de divulgação do espiritismo, vem mostrando que a coisa não é desse jeito. Então, é preciso que nós tenhamos cuidado com os modismos que surgem aqui e acolá, fruto, como Kardec alertava, do personalismo. É quando a criatura, ao invés de se tornar um mensageiro que vai levar a mensagem, se torna ele próprio uma mensagem a partir da sua visão, da sua compreensão, querendo muitas vezes apenas, vamos dizer assim, divulgar o seu pensamento pessoal. Melhor o fizesse saindo das fileiras do espiritismo e criando sim uma corrente de pensamento, criando, né, uma tendência, porque aí a pessoa está agindo com dignidade, agindo com ética, mas a pessoa permanece na doutrina espírita, no movimento espírita, e aí dentro quer criar
essas situações, né? Existia uma casa espírita numa cidade lá do Rio Grande do Norte que era muito interessante, porque a senhora já era muito idosa, era uma pessoa muito aberta, então ela fundou uma instituição que na verdade não era uma instituição, era um grupo familiar, mas foi aumentando, e era muito curioso, isso há mais de 25 anos, né? E nós conhecemos inclusive a instituição, e aí a gente queria fazer a visita. Ela dizia assim: vocês querem fazer a visita e a federação? Eu disse, então vocês têm que fazer na quarta-feira. A gente achou interessante, né? Por que fazer a visita na quarta-feira? Aí só aquela pequena curiosidade que a personalidade feminina tem, né? Desde Eva, né? Então, a gente queria saber por que só podia ser na quarta. Se a reunião pública era só na quarta. Disse, não, nós temos reunião segunda, terça, quarta, quinta e sexta. É mesmo? E por que a gente só pode ir na quarta? Não, porque na segunda é um grupo tal. Era um grupo, né, espiritualista. Aí tinha espiritualismo, tinha esoterismo, tinha espiritismo, tinha umbandismo e tinha um bai fulano de tal, que era um indivíduo, né, militar, era uma cidade muito militar, e ele tinha uma visão toda própria, ele constituía uma reunião que eu estava tão curiosa para isso, só para saber como é que era, né? Vocês sabem, né, essas coisas alimentam a curiosidade, o espírito de investigação, mas ela não permitiu. E aí nós fomos na quarta-feira. E agora imagina a cabeça das pessoas da comunidade. Iam para a reunião, por exemplo, na terça-feira, era de um jeito. Iam para a reunião na quinta-feira, era de um jeito. Então, para aquela pessoa, tudo aquilo era espiritismo. Mas para a pessoa simples, certa feita eu peguei uma apostila de teologia de universidade católica e tinha lá, os espíritas se dividem em, já comecei a ficar frigelada. Aí tinha assim, ameríndios. Digo, votos? Ameríndio? Africanista, nossa, o baldista, vala-me Cristo, suentemborgista, já desmaiei, né? Então, eu fui olhar e a criatura que havia escrito era um doutor em teologia. Então, obviamente, eu fui para a bibliografia, não tinha um livro espírita. Não tinha uma obra de Allan Kardec, porque Allan Kardec vai falar dos espíritas, né? Os imperfeitos, não é isso? Aqueles que só querem o fenômeno, e os cristãos, está inclusive em Viagem Espírita em 1862. Então é importante, ele via com muita clareza, por isso é aqui que ele vai dizer 3 coisas seriam fundamentais para o desenvolvimento do espiritismo: a unidade doutrinária, a união dos espíritas e a organização do movimento. Sem isso, nós estamos nos complicando. Agora, quando a gente fala que nós estamos nos complicando, não é só o dirigente da casa espírita, o coordenador da URI, não. Todos nós, porque somos todos as cartas vivas do Cristo, como dizia Paulo. Não, quem vai responder, obviamente, não vai ser só um dirigente espírita, um líder espírita. Todos vamos no nosso rol, ou no nosso raio, melhor dizendo, de ação, todos estaremos também respondendo aquilo que estamos fazendo com o espiritismo em nossas vidas e com o movimento espírita. Mas Kardec continua. Observemos bem. Existem, ele dizia, localidades onde médiuns interesseiros e profissionais ofereciam os seus serviços. Uma amiga nossa, ex-diretora da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, voltou a residir lá na França, em Dijon, e ela disse: Sandra, é uma calamidade. Quando você entra na internet, o que mais tem é serviço. Aí tudo daquele jeito que você imagina, tudo pago, né? E muitos deles em nome do espiritismo. E isso, obviamente, é uma outra palestra. O que foi que aconteceu, que o espiritismo andou para trás, como a gente diz, na própria França e na Europa como um todo? Isso aí fica para outro momento. Mas o que é que ele vai identificar? A problemática do uso da mediunidade com objetivos o quê? Objetivos, interesses pessoais e, mais ainda, financeiros. Mas, ao mesmo tempo, ele fica surpreso com uma cidade chamada Sete, onde os espíritas que frequentavam a instituição nunca tinham visto um médium em atividade. Aí ele diz: são pessoas que estão buscando o quê? O espiritismo através do estudo, através da pesquisa, ou seja, através de fato de uma apropriação do conteúdo espírita. Mas mesmo naquela época, Kardec fica horrorizado, impressionado, porque a ideia do diabo
estava, de fato, presente na cultura local. Então a gente não pode se admirar quando ainda, na ignorância, desinformação, muitos irmãos ainda nos acusam de seguidores dele, do outro, né? Porque isso está impregnado no imaginário. E é preciso, então, que nós, enquanto espíritas, tenhamos a coerência, a atitude, para que nós sejamos conhecidos pelo Espiritismo e por aquilo que o Espiritismo fez em nós. Divaldo conta com muita propriedade a história de um cidadão que, quando se apresentava, dizia o nome dele, eu vou usar o nome de Paulo Fernando Oliveira, espírita, por exemplo. Era o sobrenome dele, né? E aí, por onde ele ia, ele se apresentava. Fulano de tal, espírita. Espírita era o sobrenome dele. E um belo dia, ele, em função de questão de trabalho, vai morar numa cidade. Chega na cidade e começa a fazer todas as obras, né? Todo o trabalho de assistência, de tudo que ele sempre fazia. Mas um dia aconteceu, né, que foi preso um cidadão lá. E então correram para dizer exatamente ao fulano de tal, espírita. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, estava um delegado que era mais novinho ainda na cidade. E aí disse que não era possível, que existiam os direitos humanos, etc e tal. Virou, mexeu. E o delegado disse, o senhor acha isso, pois vai ficar preso também. Então o soldado disse assim, seu delegado, me desculpe, mas o senhor vai se arrepender. Ele disse, por quê? Porque este que o senhor está prendendo é fulano de tal, espírita. E o delegado disse, o que é que eu tenho a ver com o espiritismo deles? Espere e verá. Dito e feito, começou o burburinho na cidade. Fulano de tal, espírita, está preso, porque foi defender um preso que estava apanhando. Menino, daqui a pouco o delegado viu, foi o quê? A manifestação popular. Solta, solta, para poder demonstrar que aquele homem que ali estava defendendo o outro, não em função do crime ou do delito, mas da condição humana de alguém que não, né, necessitava. E o delegado teve exatamente que o quê? Soltar o indivíduo. Então, o Espiritismo, ele aguarda que nós tenhamos, então, essa capacidade de que alguém possa dizer de nós, fulano de tal, espírita. E a gente deve essa noção a uma figura extraordinária, Francisco Cândido Xavier. Porque durante muito tempo, ser espírita, em especial no interior do Nordeste, era motivo da pessoa ser afrontada, ela ser tratada de modo indiferente, exclusão e muitas vezes de agressão. Na terra da minha mãe, Paudalho e depois Carpina, onde ela morou muito tempo, existia uma família, a chamada família Camarote. E segundo rezam as tradições, família espírita, dedicada, honrada, e as pessoas vinham, era uma família rica, e quando as pessoas vinham, que chegava a calçada daquela família, o pessoal descia a calçada, passava na rua, voltava depois para a calçada e cuspia, né? Como se fosse uma maneira de desprezar aquelas criaturas. Mas a gente não deve se surpreender. Há pouco mais de 2 anos, na Paraíba, numa cidade do interior da Paraíba, um companheiro espírita foi chamado pelo prefeito, pelo delegado e pelo padre. E recebeu a seguinte, né, ordem. Porque o padre disse ao prefeito, se ele ficar, eu vou me embora da cidade. E aí então aconteceu que o nosso irmão enfrentou esse pequeno grupo inquisitorial do passado, travestido de autoridade no presente, e ele então preferiu, para evitar problemas, estava ali de passagem, ele então preferiu fechar a sua atividade, que era tão somente receber as pessoas que queriam participar do seu evangelho no lar. Isso não tem 3 anos. O que significa dizer que a problemática, ela continua. E Kardec, desde aquela época, registra que as crenças, a ignorância, o preconceito, tudo isso estaria atuando, né, de modo desfavorável ao avanço do Espiritismo. Estamos concluindo. Ele, então, vai identificar 2 grupos, principalmente dentro das casas espíritas, e ele chamará a atenção para o trato com o fenômeno mediúnico. Ele vai dizer que existiam grupos que eram altamente fascinados já naquela época. Então, o indivíduo que aparecia
com a manifestação, o pessoal aplaudia, o pessoal acreditava, como os nossos benfeitores espirituais apresentam inúmeros relatos, que em determinada casa espírita, aparece um indivíduo, um espírito que se comunica e dá o nome de Jesus. Pronto, aí a turma diz, pronto, Jesus está incorporando lá no centro espírita tal. E a fila rodando. E aí um belo dia alguém com menos fascinação perguntou ao espírito que dava mensagens bonitas, mas simples: meu irmão, o senhor é Jesus de Nazaré? Ele disse: não, eu sou Jesus de Oliveira. Não era parente de Paulo, não. Eu sou Jesus de Oliveira, aquele açougueiro aqui da cidade. Nem tinha nada a ver. Mas é a fascinação, é a loucura ainda pelo fenômeno que move milhões de pessoas sem discernimento. E aí Kardec diz, existe outro grupo, que já é o grupo da desconfiança excessiva. Mas ainda assim Kardec diz, melhor ser desconfiado, do que ser fascinado. E aí nós vamos chegar aos pontos finais das impressões e aí nós vemos a atualidade do pensamento kardeciano. Já naquela época, Kardec diz que viu publicações que não tinham nada a ver com a doutrina espírita. Gente, se a gente lesse isso hoje, quem teria dúvida que ele escreveu ontem isso, ou hoje de manhã? Quem teria dúvida? Porque em 2000, eu estava na presidência da federação, eu dei N entrevistas aos jornalistas que queriam, após o censo, foi em 2001, aliás, após o censo, as divulgações do censo, queriam que eu dissesse por que é que era o espiritismo que tinha, os seguidores do espiritismo eram aqueles que tinham a maior escolaridade. E eu sei por quê. A gente quer saber por que são os espíritas que têm maior escolaridade. Para não faltar com a caridade, eu disse, não acredito, deve ser, porque o espiritismo é uma doutrina de estudo e estimula as pessoas a estudarem. Aí vinha a segunda pergunta, e por que os espíritas têm maior renda? Ele disse, olha, nesse país deve ser porque tem estudo. Então, eu ficava, gente, e aí a gente começou a ser muito questionado, ser muito perguntado, e a gente foi começar a procurar algumas respostas, alguns argumentos. E a gente viu o seguinte, maior, realmente, escolaridade, espíritas, seguidos dos nossos irmãos da Umbanda. Em terceiro e quarto lugar é que vinham católicos e protestantes. Acho que é por isso que a ira se manifestou, Mas tudo bem. E aí vinha a questão séria, nossa, que nós começamos a conversar. Não tinha mais do que 15, 20 editoras espíritas até algum tempo atrás. Hoje são mais de 50 editoras, porque também o IBGE revelava que quem mais lia em termos de relação, religião e leitura era quem? O espírita. Aí a turma disse, menino, tem esse filão. Então tinha editora que nunca publicou nada espírita e de repente o quê? De repente aparece, esse dado. Então nós temos hoje muito mais de 50 editoras, inclusive editoras que não têm a mínima responsabilidade doutrinária. E publica tudo. Se a pessoa disser, recebi um romance mediúnico, pronto, a desgraça está feita. E aí a pessoa publica. Eu li certa feita, com todo respeito, não vou citar quem era, nem o nome, uma pessoa dizendo assim, sou espírita desde a infância, fiquei feliz, mas a minha psicografia eclodiu recentemente. Ele disse, fala-me. E aí eu fui ler o livro, gente, fiquei com insônia. Tive passamento quase, porque o livro é uma desgraça sob o ponto de vista dos princípios doutrinários. Logo, um dos personagens de um dos livros dessa autora era um gato obsidiado pelo cão. Mas era um miau obsidiado pelo demo, quer dizer, pelo amor de Deus. E o gato era assassino, inclusive. O gato, menino, nem Garfield, que Garfield é só um brincalhão, um preguiçoso. Esse não, era um gato assassino. Uma loucura o livro, Então hoje nós temos o quê? Uma panaceia de publicações. As pessoas chegam, e dizemos isso porque na Federação Espírita do Rio Grande do Norte nós temos uma livraria muito bonita, por sinal, E as pessoas chegam dizendo, qual é o romance, o último romance, e nós preferimos o ônus de não ter o último romance desse ou daquele autor, dessa ou daquela autora, por uma questão de coerência.
Passamos o chamado pente fino, mas não tão fino, né? Fino. E aí a gente foi tirando aquelas coisas loucas que aparecem com o nome de obra mediúnica, né? Para desmoralizar. Porque se antigamente os nossos adversários em termos de espiritismo estavam fora, eles hoje estão dentro, minando o movimento, minando a literatura espírita, gente que está gozando, inclusive, né, em relação aos conceitos básicos da doutrina espírita, de uma forma subreptícia, de uma forma envolvente, e muitos de nós embarcamos na leitura porque são, muitas vezes, autores que realmente escrevem bem. E vão seduzindo, e daqui a pouco a pessoa está, se não tem realmente o hábito da leitura do conteúdo espírita, a pessoa pode até se enovelar e se sentir atraída por esse tipo de literatura. Finalmente, nas impressões, Kardec diz: o que fazer diante dos críticos do espiritismo, daqueles que estão sempre de plantão para nos atacar? Ele coloca o seguinte: é preciso primeiro perceber a situação, para que a partir da situação, do tipo de argumentação, de quem vem, né? Porque muitas vezes vem aquele que apenas quer destruir. Ele não está fazendo uma crítica para poder indagar, ele não está fazendo uma crítica com argumentos, ele apenas quer destruir. E aí Kardec nos diz: primeiro é preciso observar o teor e de quem vem, para depois escolher a estratégia. Observemos: lutar para esclarecer, contra-argumentar ou silenciar. Percebamos qual é a resposta final de Allan Kardec. Ele diz: o avanço do espiritismo é a melhor resposta. E data vênia do nosso codificador: nós, os espíritas, com a nossa maneira de ser, somos também a melhor resposta. Porque alguém pode dizer o que quiser dizer, mas se nós procuramos, enquanto espíritas, enquanto pessoas que de fato estamos preocupados com a internalização dos conteúdos espíritas, que são conteúdos, dizíamos ontem, repetimos hoje, com sabor de infinitude e de imortalidade, os conteúdos espíritas que na verdade devem operar em nós aquilo que Jesus colocou de maneira ímpar: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Observemos os passos, aquele que desejar, que quiser, porque espiritismo, meus irmãos, é doutrina de adesão, é doutrina de escolha. Aquele que se torna espírita, torna-se espírita porque quer, porque deseja, né? Porque suporta também, porque aguenta, né? Porque tem gente que não aguenta, né? Não aguenta ser espírita, fica logo perguntando por isso, por aquilo, precisa de uma heteronomia, de alguém para fiscalizar sua conduta, né? Tem outro que gosta de determinadas práticas. Então, é espírita quem parece que passou por tudo isso e ainda está recalcitrante. Então, está desejando alguma coisa capaz de responder às suas necessidades para esse processo de harmonização com a lei divina ou natural. Aquele que quiser, Jesus dizia isso, a doutrina espírita é doutrina de adesão. Negue-se a si mesmo. Eu passei muitos anos para entender esse negue-se a si mesmo. Lia uma coisa, lia outra, lia uma coisa, lia outra, até que um dia eu ouvi a palestra de um irmão meu, espírita de Natal, grande jornalista, João Mar Moraes. Ele fez uma abordagem sobre essa passagem, e aí eu consegui entender e aceitei. E é apenas um modo interpretativo, outras pessoas podem ter, porque a doutrina espírita é a doutrina da liberdade. Ele nos fez, à época, uma análise do negue-se a si mesmo, não como um processo de aquela destruição, autodestruição, aquele processo de uma autodepreciação, mas sim como mudança de paradigma. Negar a si mesmo é negar aquilo que você até então estava tendo como elementos de orientação para a sua vida. Diríamos até hoje, ampliando a noção do nosso irmão, na nossa leitura, que seria uma desaprendizagem de muita coisa que a gente assimilou equivocadamente ao longo desta encarnação e trazemos como atavismos de outras reencarnações. Quando Jesus disse, negue-se a si mesmo, não é que a pessoa se anule, mas é que a pessoa mude as suas referências. Depois, tome a sua cruz. E aí lá vem a complicação, né? Porque Jesus não enganou a ninguém. Tome a sua cruz, ou seja,
tome aqui comigo o trabalho árduo e sacrificial. Somente assim é que a gente pode segui-lo de fato. Por essa razão, o nosso codificador Allan Kardec afirmaria: o Espiritismo é todo um conjunto de princípios. A sua finalidade essencial é produzir as consequências morais. E essas consequências morais devem ser resultado do nosso esforço, do nosso estudo, da nossa reflexão, da nossa meditação, para que de fato novas criaturas passemos a ser mediante os novos conceitos e as novas ideias, mediante o que Emmanuel chama o patrimônio de informações que nós já temos acerca da vida, do seu sentido, da morte, da condição de transição da morte, da nossa própria finalidade enquanto criaturas, enquanto espíritos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, tendo no processo reencarnatório o grande instrumento da nossa educação intelecto-moral. Por isso, queridos amigos e prezados irmãos, Allan Kardec finaliza nos dizendo: o Espiritismo se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. E diríamos muito mais: toca os corações, mas esclarecendo a mente. Lembrando com Leon Denis que no Espiritismo, razão e coração, tudo tem a sua parte. E lembrando com os próprios Espíritos, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, o progresso completo é o alvo. Mas nós estamos transitando no progresso intelecto-moral, aprendendo com os próprios Espíritos, espíritas amai-vos e espíritas instruí-vos, para que possamos assim, prezados irmãos, levar adiante os nossos compromissos reencarnatórios, para que a doutrina espírita em nossa vida não seja apenas um conjunto de informações, para que ela seja vida em nós, e ela será vida em nós na medida em que transformarmos a nossa vida para que as consequências excelentes de moralidade, de busca, no nosso esforço, apesar de toda a nossa fragilidade, apesar das nossas imperfeições, sejamos aqueles que podemos afirmar do nosso esforço, da nossa luta interior, para que o homem novo possa nascer nas páginas sacrossantas do Evangelho de Jesus. Que a viagem espírita em 1862 seja um convite às nossas viagens interiores para a internalização desses conteúdos. Que as reflexões de Allan Kardec sobre a expansão do movimento espírita, a criação dos grupos, isso tudo seja importante, mas que jamais esqueçamos os temas favoritos dele no desenvolvimento das viagens: o combate ao egoísmo e a ativação, a defesa, o convite ao exercício da caridade, a caridade que nos afastará do egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, a caridade que se expressará exatamente nas consequências morais que o Espiritismo deve trazer para todos nós, individualidades, instituições, coletividade. Que Jesus nos abençoe. E esta foi a maneira que encontramos de reverenciar os 150 anos do livro Viagem Espírita em 1862. Que Jesus nos abençoe e que possamos continuar firmes como herdeiros do codificador, na condição de frequentadores, trabalhadores e dirigentes, procurando levar adiante o nosso compromisso de trabalho, de solidariedade e de tolerância. Que Jesus nos abençoe.